Eu sei que, da mesma forma que, cara, eu tô queimando pelo Senhor Jesus, você também tá nessa noite, amém? E eu queria te chamar para aproveitar mais um pouco desse ambiente que está aqui agora. E se você pudesse colocar de pé só mais um pouquinho assim, ó, só mais um pouquinho. E nós vamos cantar isso. Eu já posso ver, Jesus. Eu já posso ver a tua beleza invadindo esse lugar. Senhor, eu quero ver a tua beleza invadindo a minha vida nessa noite. Feche os seus olhos, cara. Se conecte somente com o Senhor nesse momento. E fala: Senhor, fala no meu coração hoje, eu preciso ser mudado. Senhor, eu quero ver a tua beleza hoje nesse lugar. Eu quero chegar em casa, olhar no espelho e ver a tua beleza refletido na minha vida. Levante suas mãos para os céus e cante ao Senhor. Já posso ver tua beleza enchendo aqui, com tanta glória. Aleluia! Com tanta glória. E eu já posso ver tua beleza enchendo aqui, com tanta Provoque o Senhor nessa noite. Começa a provocar o Senhor. Senhor, me perceba aqui nessa noite. Eu já posso ver tua beleza enchendo aqui com tanta glória. Aleluia. Com tanta glória. É, Jesus. Eu já posso ver tua beleza enchendo aqui com tanta glória. Jesus. Com tanta glória. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença que é tão bela nesse lugar. Senhor, obrigado por podermos contemplar a tua beleza, Jesus. Obrigado, Pai amado, pela obra maravilhosa que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós, Jesus. Pai amado, muito obrigado por nos resgatar de um mundo de pecados e nos trazer para o mundo da luz. Pai amado, muito obrigado pelo teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário e que nos fez filhos de Deus. Pai amado, eu abençoo o teu povo, a tua igreja, no nome de Jesus.
Que nessa noite, Pai amado, nós possamos experimentar algo novo do Senhor. Pai amado, que nessa noite nós possamos, Deus querido, entrar num lugar onde ainda nós não tínhamos entrado, Pai. Pai amado, que os nossos olhos se abram para o Senhor, que os nossos ouvidos se abram para o Senhor, que o nosso coração se derrame diante de Ti, que nós possamos rasgar o nosso coração diante do Senhor, e não as nossas vestes, Jesus, para que homens vejam, mas que o Senhor possa ver o nosso coração quebrantado diante do Senhor nessa noite, Pai. Então Deus, vem com o Teu poder, provocando em nós o querer, provocando em nós o efetuar. Pai amado, no nome de Jesus, eu declaro uma unção nova para os Teus filhos nessa noite, nesse lugar. Deus, sê conosco, Pai amado, não só agora, mas por todos os dias da nossa vida, como o Senhor mesmo prometeu. Eis que estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Jesus, obrigado pela Tua presença que jamais nos abandona. Pai amado, abra os nossos olhos para que possamos continuar a ver a beleza e a grandeza do Senhor todos os dias das nossas vidas, no nome de Jesus. Se você crê no Senhor, dá um glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, meu Deus do céu, tem alguém feliz aí? Então pode sentar, fica à vontade, descansa um pouco. Cara, eu estava aqui adorando Jesus e cara, sabe o que eu fiz hoje, agora? Eu arranquei meu relógio, eu falei, não estou nem aí. Tô nem aí, cara. Não é todo dia que a gente é convidado para vir na casa dos amigos, então vamos aproveitar. Amém? Tá feliz ainda? Então, trouxe o colchonete? Jesus é bom, cara. Jesus é bom, acredita nisso. Acredita nisso. Quando nós cantamos, eu já posso ver a Tua beleza enchendo esse lugar, cara. Acredita no que você está cantando. Acredita no que você está ministrando ao Senhor. Nós cantamos agora há pouco, nem com toda a minha imaginação eu poderia voar tão alto, cara. E à medida que eu vou cantando isso, parece que o Senhor nos dá asas, é Red Bull, o Senhor é Red Bull, nos dá asas. Cara, e a gente consegue acessar lugares mais altos, lugares que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos jamais acessar. Mas o Senhor nos leva a lugares que nós jamais poderíamos imaginar que estaríamos. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então você acha que você já viu de tudo? Você não viu nada, cara. A fonte é inesgotável. Sempre tem mais, Jesus sempre tem mais para derramar nas nossas vidas. Apocalipse 3, verso 20, se eu não estou enganado, você que é bom de Bíblia, você procura lá na tua casa, se eu estiver errado, você me manda um WhatsApp. Fala que Ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate. Se a gente abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear com a gente. Cear, sabe o que é ceia? Ceia é a alimentação das altas horas da noite. Deixa eu te falar duas coisas. A gente não abre a porta à noite para pessoas que nós não conhecemos. A gente não abre a porta à noite para pessoas que nós não conhecemos a voz. Que nós possamos sempre estar conectados à voz do Senhor. E quando Ele bater a porta do nosso coração, abre, cara. E sempre tem uma recâmara do nosso coração onde Ele está lá assim, ó. Toque, toque. Sempre tem um pedacinho de nós que ainda está fechadinho, mas o Senhor está lá assim, ó. Toque, toque. Me deixa entrar. Me deixa entrar. E se Ele entrar, cara, Ele vai se alimentar junto de você. Ele vai cear com você. Ele vai ter intimidade contigo. Então, vem para a mesa com Jesus, amém? Você está feliz ainda?
Eu estou feliz demais da conta, só. Então eu sou mineiro, graças a Deus. E como eu sempre digo, meu nome é Wellington, mas a culpa não é minha. A culpa é da minha mãe, né? Lógico. Mas para ficar fácil, pode me chamar de mineiro mesmo, tá tudo certo. Gente, hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito das marcas que a vida nos traz. Eu quero falar sobre marcas que nós carregamos. Marcas muitas vezes na alma, às vezes marcas no corpo. Marcas na alma, Wellington, marcas na alma. Quantos de nós já não se frustrou com um amor não correspondido? Cria marcas. Cria marcas dentro de nós. Às vezes as pessoas vêm até Jesus, procurando Jesus para resolver um problema matrimonial, um problema de relacionamento. Por quê? Porque dedicou muito amor a alguém, e esse alguém às vezes virou as costas. Então você fica ali, Jesus, existe uma marca tão profunda no meu coração que precisa ser curada. Às vezes você foi traído por um grande amigo, às vezes você foi traído por um grande amor, e isso gera marcas. Que tipo de marcas? Você pensa, eu não consigo mais confiar nas pessoas, eu não consigo mais continuar vivendo, sabe? Aquele drama. Eu não aguento mais a minha vida, acho que chegou o fim. Não chegou o fim, cara, você está aqui, você passou por tanta coisa na sua vida, e o Senhor te trouxe até aqui hoje, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Amém, cara. Eu acho que eu falei isso da última vez que eu vim aqui. Não tem problema não, a gente precisa mais ser relembrado do que instruído, né? Mas a gente tem marcas nas nossas vidas, às vezes traumas que nós passamos, às vezes as marcas que nós carregamos na nossa alma é marca de uma conquista que nós tivemos. Às vezes nós chegamos num ponto tão incrível da vida, e nós ganhamos um prêmio tão alto, e nós fomos marcados por aquilo pelo resto da vida. Então as pessoas olham para a gente e exigem alta performance sempre. Por quê? Porque você conquistou algo muito grande no passado, então você ficou marcado por aquilo. Às vezes nós carregamos marcas no corpo. Tatuagens, não pode, tá? Que se dane, você que sabe o que você faz da tua vida, cara. Às vezes a gente carrega tatuagens, marcas indeléveis no nosso corpo, a gente vai carregar para sempre esse tipo de marca. Marcas que nós mesmos provocamos. Às vezes são marcas de acidentes. Eu carrego uma marca de acidente na perna. Eu sofri um acidente de moto no dia 1º de novembro de 2015. Eu acho que estava programando para o dia 2, finados, me enterrar, né? Então eu tive uma fratura exposta e foi muito feia a coisa. Misericórdia. Então eu carrego uma cicatriz, e a gente costuma dizer que cicatriz não dói, não é assim que a gente fala? Não, a dor, o machucado vai doer, mas quando vier a cicatriz vai passar. Não é assim que a gente fala? Passa nada. Deixa eu te falar, se eu apertar minha cicatriz aqui, eu vou sentir dor. Fazem 8 anos. Fazem 8 anos. Se eu cutucar nessa cicatriz, vai doer, doeu. Entende? A gente carrega marcas no nosso corpo, marcas, cicatrizes. Às vezes cicatrizes de guerra. A história recente fala de um homem chamado Desmond Doss. Ele era um veterano de guerra norte-americano. Ele fez um voto com o Senhor e falou assim: eu nunca vou pegar em arma. Era o voto dele com Jesus. É errado o guerreiro ter armas nas mãos? Não, Davi era um grande guerreiro, os valentes de Davi eram grandes homens guerreiros. Mas Desmond Doss fez um voto com o Senhor e disse: eu não vou pegar em armas ao longo da minha vida, pronto, e acabou. O problema é que ele foi convocado para o exército, então ele foi convocado para a guerra, e lá na guerra ele não pegava em armas. Cara, esse camarada, mesmo sem armas, um dia ele estava numa das piores batalhas, e o fogo cruzado de um lado para o outro, e o exército, o batalhão dele recua, sai de campo, e ele fica sozinho no campo de batalhas.
desarmado, olhando para o lado e vendo pessoas, amigos, companheiros dele feridos e deixados ali para trás. Então ele sozinho começa a resgatar os homens que estavam machucados. Desmond Doss era um guerreiro desarmado e salvou sozinho 75 homens. Agora isso custou algo para ele. Esse cara, ele foi ferido na guerra, ele foi alvejado. Ele pisou em minas terrestres e isso lhe fez perder um pulmão. Esse camarada carregou na sua vida marcas das batalhas que ele enfrentou. A palavra de Deus em Êxodo 21 nos fala a respeito de outro tipo de marca, estigmas. Marcas que escravos levavam no seu corpo, que indicava quem os possuía. A palavra de Deus em Êxodo 21 nos ensina que os hebreus que eram comprados como escravos, eles podiam ficar prestando serviço na escravidão durante 6 anos, mas no 7º ano ele deveria ser libertado. Mas existia uma condição para esse cara. Ao final dos 7 anos, ao final dos 6 anos, se ele decidisse por livre e espontânea vontade, diante de uma declaração, qual declaração, Elison? Dizer, eu amo o meu Senhor e eu prefiro ficar servo dele para sempre. Ele ficaria na casa do servo, do Senhor, ele não precisaria ser dispensado, ele não seria liberto para o mundo. Então ele ia até o umbral das portas, e o seu senhor marcava a sua orelha, e colocava um brinco na sua orelha. Então esse homem, por onde quer que ele andava, ele dizia, eu não fui escravizado por ele, eu me coloquei como servo dele, porque não existe uma vida melhor para mim, longe do meu Senhor, porque eu amo o meu Senhor. Agora a palavra de Deus nos ensina que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Então nós podemos olhar para algo desse tipo e ver um escravo que abriu mão da sua liberdade para ser servo por amor na casa do seu Senhor. E ele desfilava pelas ruas mostrando para todos aquele que o possuía. No Novo Testamento, o Senhor Jesus é esse Senhor, mas Ele é o Senhor Redentor, que pagou um preço muito alto por mim e por você. Jesus, Ele se pendura numa cruz, e a morte de Cristo nos faz livres, livres do pecado, livres das correntes do pecado que nos aprisionavam, livres das algemas que nos aprisionavam e nos escravizavam. E ele fala, se você me conhecer, se você conhecer a verdade, você será livre. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se você me conhecer, verdadeiramente vocês serão livres. A grande questão é que o Senhor nos livra e nos dá a graça para que possamos ter uma escolha nas nossas vidas. Nós podemos simplesmente gozar da salvação que Ele nos deu, ou nós podemos ser servos na casa do Senhor para sempre, porque nós amamos o nosso Senhor. Então nós precisamos carregar na nossa orelha uma marca daquele que nos possui. A minha pergunta para você nessa noite é: que marca nós temos carregado nas nossas vidas? Quais são as marcas que nós carregamos? São marcas de um passado frustrado? Ou são marcas de um futuro promissor na presença do Senhor? Ou são marcas desse escravo por opção na casa do Pai? Que marcas o mundo tem visto em mim e em você? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você está feliz ainda? Eu estou feliz demais, graças a Deus. Paulo era um homem que carregava em si as marcas de Cristo.
Em Gálatas, capítulo 6, verso 17, Paulo diz o seguinte: porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então você pode se perguntar, mas que marcas são essas? Que marcas são essas, Wellington? Então, a gente tem uma forte tendência a imaginar que as marcas do Senhor, elas estão ligadas à nossa conversão, que as marcas do Senhor estão ligadas ao dia que nós nos entregamos a Ele, nós nos rendemos ao Senhor. Deixa eu te falar, quando nós nos entregamos ao Senhor, nós não somos marcados, nós recebemos vestes novas. Aleluia. Nós precisamos morrer para nós mesmos quando nós nos encontramos com o Senhor. Então a salvação, ela não nos marca, não traz marcas para nós, muito pelo contrário, o sangue de Jesus, ele vem e nos purifica de todo pecado e coloca em nós vestes brancas mais alvas do que a neve. É isso que Jesus faz, pega um passado terrível que nós tivemos e nos dá uma vida nova. Nos encontrarmos com Jesus não vai te marcar, vai matar você, porque a intenção do Senhor é que a nossa velha natureza morra, para que a vida de Cristo viva em nós, amém? Amém? Para receber uma vida nova, você não vai ser marcado, você vai morrer. Colossenses 3, verso 5 diz: portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Isso tem a ver com a nossa conversão. Romanos 6, 11 diz: assim vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas ficaram lá para trás antes de Jesus, e tudo agora é novo, é vida nova, sem manchas, sem marcas. Efésios 4, verso 22 ao 24 diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza e se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, uma nova vida em Jesus. Você recebe vestes novas e não marcas. Mas então, que marcas são essas que Paulo fala que carregava? Cara, Paulo, da mesma forma que eu e você, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor e a vida dele é transformada. E aqui vale uma reflexão. Às vezes nós achamos que porque somos moralmente corretos, aceitos pela sociedade, cumpridores da lei, nós temos uma nova vida no Senhor, porque somos exemplos na sociedade. Deixa eu te falar, o céu não é para gente boazinha. Vira para o lado e fala: não é. Efésios 2,10 diz que nós somos feituras do Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E o texto continua, e a palavra de Deus nos ensina: nós somos salvos diante da graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não vem pelas obras de bondade que nós praticamos, mas é graça, porque se viesse pelas obras, ai meu Deus do céu, ia ter orgulho no nosso coração. Então não adianta ser bonzinho, não adianta ser só legal. Nós precisamos de uma transformação, e essa transformação só vem quando nós nos deparamos com Jesus, da mesma forma que Paulo se depara com Jesus no caminho para Damasco. Quando Jesus encontra Paulo, Jesus transforma a vida de Paulo. Então Paulo recebe vestes novas. Cara, quem que era Paulo? Paulo era um homem respeitado na sociedade. Às vezes eu e você somos homens e mulheres respeitados na sociedade. Paulo falava de si mesmo: eu na lei eu sou irrepreensível.
Eu sou fariseu, eu sou cumpridor da lei. E a perseguição que ele fazia contra os cristãos não era porque ele odiava o Senhor, nosso Deus, é porque ele amava e ele acreditava que aqueles homens eram hereges, então ele ia perseguir os cristãos, porque ele não acreditava que o Messias já tinha vindo. Mas quando ele se depara com a face mais linda e doce do universo, cara, quando ele vê fogo nos olhos do Senhor, a vida dele é transformada e ele consegue ver Jesus, o Messias, ressurreto na frente dele, e ele tem novas vestes naquela hora. Jesus transforma, cara, quando nós nos encontramos com ele, amém? Então Paulo fala, deixa para trás isso tudo, e eu considero toda a minha reputação como lixo. Então que marcas são essas? Cara, nós somos marcados quando nós decidimos nos tornar discípulos do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Existia uma multidão muito grande que seguia Jesus. E eles se beneficiavam pelos milagres, bondade, misericórdia do Senhor. E está tudo bem. Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso vale para todo mundo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E ele termina o salmo falando, e habitarei certamente, bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Cara, a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus e nós nos rendemos a Ele, fique em paz, o seu lugar está garantido com o Senhor. Mas o meu convite para você nessa noite é para ser discípulo de Deus, é para ser marcado pelo Evangelho. Quando Paulo se encontra com Jesus, ele recebe vestes novas, mas ele é marcado quando ele decide servir ao Senhor. Em Lucas 9, verso 23, Jesus dizia o seguinte, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e me segue. Cara, a palavra de Deus é clara, Jesus é muito claro em dizer, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo do Senhor envolve renúncias, e renúncias é abrir mão de direito adquirido. Não é abrir mão de um sonho que você planeja conquistar um dia, porque isso ainda não existe, ainda não é um direito adquirido. É abrir mão de coisas que você já conquistou e é seu por direito. Então Jesus fala, você não pode amar pai e mãe mais do que a mim. Negue a si mesmo, seus desejos não podem ser superiores a mim. Receber a salvação do Senhor não nos custa nada, porque foi pago por um preço muito alto, o sangue de Jesus na cruz. Mas ser discípulo do Senhor, conquistar e expandir o reino dos céus, cara, isso é tomado com esforço e violência. Vai te custar tudo, amém? Está feliz? Agora está na hora dos irmãos falar assim, eu estou querendo ir para outra igreja, onde não precisa fazer essas coisas. Você tem 30 segundos para levantar e desistir agora. 30, já deu, ninguém levanta. O convite hoje é, vem ser discípulo do Senhor. Cara, Paulo ouve essas palavras, Paulo tem conhecimento dessas palavras, então agora ele começa a dizer, Romanos 12:1, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Em Romanos 14, verso 7, Paulo diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos,
somos do Senhor, aleluia, cara, essa é a vida de um discípulo do Senhor. Se eu vivo é para Cristo, se eu morro é para Cristo, tudo é para Cristo, tudo volta para Cristo, cara. A Ele seja a honra, a glória, a adoração, o louvor, porque só Ele é digno. Então a minha vida agora é dele, eu renuncio a minha vida por Jesus, aleluia, cara. Paulo então, ele começa a se declarar escravo de Cristo, homem da orelha furada, marcado por livre e espontânea vontade, para servir o nosso Deus, aleluia, cara. Esse sou eu, esse é você, amém? Você toma posse disso? Cara, que possamos dizer por onde quer que nós somos escravos de Cristo. Em Romanos 1:1, Paulo fala: eu, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, olha como Paulo se apresentava aqui. Muitas vezes nós nos apresentamos de uma forma tão feia, arrogante. Esses dias eu estava vendo um memezinho no Reels, eu fico passando essas coisas para me distrair às vezes. Então alguém ia apresentar um homem e o meme de 1 minuto lá, o Reels, era falando a respeito de quem ele era, doutor, senhor, quarto homem da trindade, parente de Sadraque, Mesaque e Abednego, primo de Daniel, tipo, o cara tinha mais título do que nome, velho. Fulano de tal. Cara, Paulo era doutor da lei, mano. Paulo se apresentava como escravo de Cristo, velho. O que importa é eu ser conhecido por quem me possui, não pelo que eu faço, pelas minhas formações e competências. É quem me possui, eu sou o escravo de Cristo. Eu escolhi ser servo na casa do meu pai, o Senhor me deu a liberdade de poder servi-lo para todos sempre, amém, aleluia. Em Filipenses 1:1 ele fala: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Tito 1:1, olha para você ver, eu, Paulo, escravo de Deus. Sabe o que é o lance? É contagioso. O negócio vai contagiando, porque Paulo, além de discípulo do Senhor, ele tinha discípulos que ele discipulava. Agora nós estamos criando discípulos para quem? Paulo criava discípulos e discipulava homens para Deus. Então Timóteo e Tito começavam a falar: eu, Timóteo, escravo de Cristo. Imagina, Japa. Eu, Japinha, escravo do Japão. Não, mano, a gente não cria discípulos para nós mesmos. Tudo aquilo que nós recebemos de graça do Senhor, nós damos de graça para alguém, para esse alguém ser discípulo do Senhor e não servos nossos. Misericórdia, onde foi que nós erramos? Discípulo de Cristo gera discípulo de Cristo, amém? As marcas que Paulo carregava, gente, não eram marcas de autodesenvolvimento, não era porque ele queria ser mais aceito na sociedade, não era porque ele precisava de um outro título, porque ele já tinha achado o seu título, eu sou escravo de Cristo. Não era porque ele precisava de ter renome entre os outros apóstolos do Senhor. Paulo entendeu o que Jesus disse um dia quando foi questionado. Jesus um dia responde uma pergunta assim: toda a lei, tudo que os profetas disseram até aqui, se resume em 2 mandamentos: ame ao Senhor sobre todas as coisas, e depois ame gente, ame pessoas.
Nessa fila do pão a gente é sempre o terceiro, primeiro Deus, depois o irmão, depois a nós mesmos. Então Paulo entendeu, cara, as marcas que Paulo carregava no seu corpo eram marcas porque ele amava pessoas. Então Paulo chega a dizer: como eu não pregarei o Evangelho? Como posso não pregar o Evangelho? E essa deve ser a nosso grito todos os dias: como posso não pregar o Evangelho? Sabe por que Paulo dizia isso? Porque ele sentia uma vontade incontrolável dentro de si, de apresentar o Senhor e Salvador que salvou a sua vida, e que podia fazer em outros também, cara. Então Paulo começa a ser marcado pelo amor, a ponto de dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está disposto? Está parecendo que está difícil, mas não está não, está facinho. Quando você entrega a sua vida para Jesus, cara, sem reservas, abre mão do volante da sua vida, deixa o Senhor controlar tudo, fica fácil, você não precisa nem tomar mais decisão, é só caminhar. O Senhor vai preparar o seu caminho, amém? Fica tranquilo, sabe por quê? Pensei aqui agora. A palavra de Deus diz assim, ó: o Senhor é um bom Pai, amém? Você concorda que Deus é bom? É bom mesmo? Deus é bom. E a gente fala o tempo todo, que nem diz aquele filme, o tempo todo: Deus é bom o tempo todo. E é verdade, e a palavra de Deus diz que Ele é um bom Pai, e como um bom Pai, Ele não nos deixa passar por provações maiores do que aquelas que nós podemos suportar. Então não acha que a caminhada vai ser complicada demais não, porque o Senhor está contigo todos os dias da sua vida, e Ele é um bom Pai. Então tudo aquilo que nós estamos passando, às vezes, nós passamos por dificuldades, provações, lutas, deixa eu te falar, você suporta porque Ele é um bom Pai, e Ele jamais deixaria você passar por algo que você não suportaria. Sabe o que Ele está fazendo com você? Criando músculos, promovendo você para um nível mais alto, preparando você para batalhas mais complicadas. Antes, quando você estava lá no início, a complicação era: eu acho que eu não vou conseguir comprar o Danone do menino. Hoje a sua preocupação é: Senhor, será que eu conseguirei levar o teu nome pelas nações? Entende, cara? O Senhor está forjando o seu caráter através das dificuldades que às vezes nos aparecem. Agora saiba de uma coisa: Ele jamais te abandona. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo. A gente preocupa mais com as aflições, né? A gente até prega: vocês vão ter aflições. Eu prego: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. O Senhor já venceu, você vai vencer também, amém? Está feliz aí? Que marcas são essas que Paulo carregava? Eu quero ler com você, 2 Coríntios 11, lá para o verso 24, por ali. Paulo, ele estava confrontando aqueles que se diziam superapóstolos. Então ele disse o seguinte: cara, esse povo é louco. Sabe aqueles caras que se dizem santos demais? E às vezes nós nos deparamos com esses santos demais. Então Paulo estava se deparando com um santão demais, e ele falava: cara, que cara louco. Se eu fosse falar alguma coisa, e se eu estivesse louco, olha o caráter de Paulo, se eu estivesse louco, eu falaria para ele tudo que eu já vivi. Olha só. E ele começa a listar: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes em perigos de rios.
em perigo de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes com frio e nu. Cara, Paulo está falando que ele passou por amar a Cristo e por pregar o Evangelho. E aqui fica uma ótima reflexão para a gente. A gente está tão acostumado com os textos bíblicos que às vezes nós não damos a real importância, o verdadeiro peso das palavras que ele contém. É tanta familiaridade. Esse texto eu já ouvi, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu decorei lá atrás, eu já sei. Cara, você não está entendendo. O Senhor amou o mundo de tal maneira. Aquele Deus, Criador do universo, amou o mundo de tal maneira. E nós, como pequenas poeirinhas no universo, Ele olha para nós e se importa com cada um de nós. Então Ele pega o seu próprio filho para morrer pelas poeirinhas do universo. Isso é amor demais. Precisamos voltar à essência das pequenas coisas da palavra, porque pequenas coisas da palavra têm poder para transformar as nossas vidas, amém? Então Paulo está falando, 5 vezes eu fui açoitado. Cara, você sabe o que é ser açoitado pelos judeus? Cara, era um chicote com 8 faixas de couro. E na ponta desse chicote tinha materiais perfurocortantes, pedaços de metal, pedaços de ossos. Então eles açoitavam por 40 vezes. E tinha uma regra, a gente não pode açoitar 40, se errar o número vai dar problema. Então vamos lá, vamos açoitar só 39 para não correr risco. Cara, 5 vezes Paulo foi açoitado com esse instrumento de destruição da carne, velho. O açoite não era aquele corinho que você levou quando fez bagunça e seu pai te corrigiu com a vara, não, era para machucar. Então aquilo penetrava na carne do homem, e quando arrancava, saía pedaços do seu corpo, sangue vertia, hemorragia era feita, cara, era sofrimento demais para um ser humano. As costas abriam totalmente ao ponto das costelas serem expostas, cara, isso era o açoite. Então Paulo fala, eu passei 5 vezes por isso, meu. E ele fala, eu fui apedrejado uma vez. E a gente pensa no apedrejamento, a gente parece que eu te desafio, eu falei isso com o pessoal de banheiro, eu desafio você a chegar na tua casa hoje e digitar assim, apedrejamento no YouTube, cara. Cara, se você ver o vídeo até o fim e o seu coração não se esmagar diante daquela situação, cara, apedrejamento não é ir num monte de britas e pegar uma pedrinha e jogar na pessoa, não é isso, cara. Apedrejamento, as pessoas buscavam pegar aquelas pedras onde eles conseguiriam colocar um maior empenho de forças e ter maior desempenho de destruição do homem, cara. Apedrejamento não era para machucar alguém, apedrejamento era sentença de morte. O homem seria morto a pedradas, só pararia de tacar pedras quando morresse, velho. Então as pessoas pegavam as pedras mais pontiagudas, com arestas mais cortantes, e jogavam com toda a força contra o indivíduo. Então as pedras batiam no seu rosto, batiam no seu olho, na sua cabeça. Hoje eu bati a cabeça na casa do Maciel, meu Deus do céu, saiu até sangue aqui, eu fiquei achando que eu era até Paulo, falei, mano, eu estou sofrendo açoite, mano, meu Deus do céu, doeu, eu quase chorei, não chorei porque eu estava com vergonha. Agora pensa Paulo, cara, recebendo pedradas na sua face, na sua cabeça,
em todo o seu corpo. E quando eles olharam para Paulo, aqueles homens apedrejaram, olharam para Paulo e falaram: morreu, vamos jogar esse corpo morto fora da cidade como um cachorro. Então a gente olha para Paulo, passando por tudo isso, o Senhor o preservou a vida, cara. Então seus amigos chegam para enterrar o corpo de Paulo e de repente Paulo, e o fôlego de vida ainda existia ali, ainda existia planos para a vida dele, cara. Ainda existia algo que Paulo precisava fazer pelo Senhor, então o Senhor o poupa a vida. E Paulo fala, Gálatas 6, verso 17. E aí a gente pode entender e faz sentido. Trago em meu corpo as marcas de Jesus. Deixa eu te falar, essas marcas que Paulo carregava não era por causa de si, era por causa de Cristo e da igreja. Era para alcançar pessoas, meu Deus do céu. Colossenses 1, 24, ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos, porque nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Cara, ele estava sendo massacrado, machucado, moído, por amar pessoas, por amar a Cristo, meu. É o Paulo que falou assim: eu me alegro nas provações e nas tribulações, porque produzem em mim perseverança, e perseverança, o Senhor olha para mim perseverando e me dá um caráter aprovado, e isso gera esperança em mim. Olha o que Paulo passava, e nós muitas vezes queremos parar entristecidos por coisas fúteis. Paulo carregava em si as marcas de Cristo, cara. Paulo foi apedrejado, moído, e ele dizia: eu me alegro, porque é um privilégio completar as aflições de Cristo no meu corpo, em favor do corpo de Cristo, cara. Já pensou em parar um dia porque está cansado ou porque foi ferido? Eu acho que a gente precisa ressignificar a obra do Senhor nos nossos corações. Paulo pôde dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E virou jargão de crente. Você vê os crentes por aí, tem horror esse tipo de crente. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Está lá fazendo um tanto de presepada. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Está tudo bem. Um dia talvez você veio para o Senhor porque o seu casamento estava arruinado. Às vezes você veio para o Senhor porque você estava com uma doença muito grave. Às vezes você veio para o Senhor porque estava com um problema financeiro. Deixa eu te falar, tudo isso é legal, mas nós precisamos buscar o Senhor dos milagres e não os milagres do Senhor. Nós precisamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor. Um dia os apóstolos do Senhor recebem uma ordem para ele, então, dele, e eles saem pregando o evangelho, e quando volta todo mundo eufórico, volta todo mundo feliz, e fala para o Senhor Jesus: Jesus, em seu nome nós expulsamos demônios, uau, em seu nome nós curamos enfermos, uau, isso é demais. E Jesus vira para eles e fala assim: cara, vocês não entenderam nada, a alegria de vocês não está em expulsar demônios, não deve estar em curar enfermos, mas em ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia, cara. Nós queremos o Senhor da salvação, não somente salvação. Eu quero o Salvador, cara. Eu quero ter prazer no Senhor da minha vida.
não naquilo que Ele pode me oferecer. E Ele pode fazer tudo isso. Ele pode sim curar as enfermidades, Ele pode sim restaurar casamento, Ele pode sim restaurar o seu emprego, restaurar suas finanças, mas tudo isso é efeito colateral do seu amor por Ele, porque Ele nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, depois tudo isso aí vai ser efeito colateral da minha bondade e misericórdia sobre a sua vida. Está feliz ainda? Está mesmo ou não? Aleluia, cara, então fica comigo até o final, amém? Mas Paulo não foi o precursor disso. Paulo não foi o precursor, ele não foi quem deu origem nisso. O inédito no universo foi um Deus, Filipenses 2. Foi um Deus se despir da sua glória, não se apegar em ser Deus, abrir mão de tudo, se fazer carne, servo de todos. Esse é Jesus. Jesus, o verbo vivo que desceu do céu. Aleluia. Aquele que nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça, cheio de glória, cheio de verdade. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas para todo aquele que nele crê, Ele deu o direito de ser feito filho de Deus. Cara, Ele passou coisas que eu deveria ter passado. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele não veio à terra enganado. Ele veio para morrer no meu lugar, e Ele sabia que somente o sangue dele nos religaria ao Senhor. Em Isaías 53 diz que Jesus, diz assim: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, e se podemos dizer que temos paz hoje, é porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós hoje podemos dizer: somos totalmente sarados. Aleluia, cara! O Senhor te resgata de um mundo de prisão no pecado, e Ele restaura você, e Ele cura as suas feridas. E detalhe, Ele vem sabendo que seria morto, o Cordeiro morto, desde a fundação dos séculos. Ele é o precursor das marcas por amor. Isaías 53, 10 diz: todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Cara, às vezes a gente pode parar e pensar: mas que pai é esse? Que Deus é esse que pega o seu próprio filho? E tudo bem, Jesus se entrega numa cruz, mas que pai é esse que tem prazer em ver o filho ser esmagado e sofrendo? Então a gente pode achar que o Senhor nosso Deus, Ele tem um coração que não é conforme a gente pensa, não é tão bom assim, porque olha o que Ele fez com o seu filho. Mas cara, eu acho que a gente não entendeu o que o próprio Jesus disse para Nicodemos: o Senhor, o meu Deus, o meu Pai amou você de tal maneira que eu vim para morrer, porque Ele te amou. Foi isso que Ele disse para Nicodemos. É amor imensurável, cara. E quando o Senhor olha para Jesus sendo esmagado na cruz do Calvário, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Ele estava só feliz porque Jesus estava sendo esmagado? Não, era porque o
plano perfeito da salvação estava sendo consumado, o caminho de volta para os filhos pródigos estava sendo pavimentado pelo sangue de Cristo. Agora os filhos que estavam perdidos têm um caminho de volta para o Pai. Aqueles filhos que eram peregrinos no mundo agora podem ser feitos filhos, membros da família de Deus, aleluia! Por isso o Senhor alegrou-se em ver Jesus sendo esmagado, para que eu e você pudéssemos novamente nos assentar à mesa do Pai que está batendo a porta. Aleluia. Que marcas são essas? Marcas que só o amor pode fazer. Jesus teve o seu corpo marcado. Então Jesus é moído, maltratado, cuspido. Ele se fez maldito para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então Jesus morre na cruz do Calvário. Mas a morte não pode deter o nosso Deus, aleluia, aleluia. Então ele vai até lá e arranca do diabo a chave do inferno. E pega toda a cédula que era contra você e contra mim. Então ele rasga todo o julgamento que tinha meu e a seu respeito. E ele faz novo todas as coisas. Ele fala, agora existe um caminho de volta, eu sou o caminho. Então Jesus, cara, com seu corpo marcado e ressurreto, a morte não deteu. Jesus agora se apresenta aos seus discípulos. Estavam todos numa casa e a casa estava fechada e Jesus agora se apresenta aos seus discípulos. E ele chega e fala, paz seja com vocês. Só que deixa eu te falar uma coisa, faltava um cara lá. Quem faltava? Quem? Tomé faltava. Tomé não estava no dia. Então Jesus vai embora e de repente Tomé chega. E os amigos de Jesus, os amigos de Tomé, os discípulos do Senhor, vira para Tomé e fala assim, Tomé, você não sabe quem esteve aqui? Jesus. Tomé fica louco, fala, cara, não faz isso comigo não. Eu já perdi o Senhor da minha vida ali na cruz e isso me marcou, isso me frustrou. Eu acho que você está querendo me enganar, não faz isso comigo não, eu só vou acreditar que o Senhor ressuscitou e esteve aqui se eu ver o Senhor, se eu tocar nas suas mãos e tocar no seu lado. Deixa eu te falar uma coisa. A gente olha para Tomé, e a gente até brinca, né? A gente fala para as pessoas assim, só vendo para crer. Não é assim que a gente fala? Se eu não ver, não creio, né? Só vendo para crer. A gente acha que Tomé era um cara sem fé. Era um cara perdidão. Deixa eu te falar quem era Tomé. Um dia Jesus sai de um lugar. Porque eles estavam querendo apedrejar Jesus e ainda não era chegada a hora do Senhor. Então ele foge com seus discípulos. Quando Jesus chega num outro lugar, as irmãs de Lázaro viram para Jesus e mandam um recado para ele e falam, seu amigo Lázaro está mal e eu acho que vai dar ruim. Quem nunca fez isso, né? Senhor, você sabe, né? Se você vier para cá vai dar tudo bem, mas se você não vier vai dar ruim. Então os discípulos olham para Jesus e falam assim, Jesus, a gente não pode voltar para Betânia, porque a gente saiu correndo de lá agora. E se a gente voltar para lá, a gente corre o risco de ser apedrejado e morto. Mas Tomé, esse que a gente fala que é um homem sem fé, só vê para crer, vira para Jesus e para os seus amigos, discípulos e diz assim, Senhor, se você falar que é para voltar, a gente vai voltar, e se precisar morrer com você, a gente morre com você, estamos fechados nessa, vamos embora, é agora, vamos. Esse era Tomé, destemido, o homem que ouvia a voz do Senhor e cria no que ele dizia. Se é para morrer com o Senhor, vamos lá,
não tem problema, mas nós faremos conforme a tua vontade, Jesus. Esse era Tomé. Tomé depositou toda a sua fé e esperança em Jesus, no Salvador que ele viu morrer na cruz. E Tomé ainda estava fraco, Tomé não tinha entendido o plano da salvação. Quantas vezes nós ficamos assim, né? Parece que o Senhor se ausentou da nossa... Não, Ele não se ausentou. Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. A situação fechou, o clima fechou, parece que o Senhor... Não. Eu acho que a gente precisa depositar a nossa fé e confiança no Senhor, independente das circunstâncias que nós vivemos. Lembra? Ainda que eu ande pelo vale, o Senhor estará comigo. Ainda que eu ande em lugares escuros, o Senhor estará comigo. E foi Ele que prometeu: estarei com você todos os dias da sua vida. Às vezes nós deixamos o Senhor e achamos que Ele virou as costas para nós. Não, o Senhor não nos abandona. Ele diz que ainda que uma mãe que amamentou o filho no peito venha se esquecer do seu filho, Ele jamais se esquecerá de você. Esse é Jesus, cara. Esse é Jesus. Então, 8 dias depois, a palavra de Deus diz que Jesus volta no mesmo lugar, e agora Tomé estava ali junto com seus amigos. E então, imediatamente, Jesus diz: paz seja com vocês, e ele vai na direção de Tomé. Tomé, vem aqui logo, olha as minhas mãos, toca no meu lado e olha aqui, sou eu, Tomé. Não duvide, filho, creia. Aleluia, cara. Então Jesus diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Cara, isso é poderoso. Mas eu gostaria de quebrar um sofisma hoje. Sabe o que é sofisma? Argumento falso que nos induz ao erro. Muitas vezes nós, como religiosos, nós usamos a fala de Jesus para colocar palavras na boca dele. O que ele diz é: mais do que felizes são aqueles que não viram, mas creram. Ele não diz: não é necessário ver, todos crerão sem ver. Não, ele não disse isso. Sabe por quê? Por quem Jesus voltou naquele lugar? Jesus volta justamente para aquele que precisava ver, para aquele que precisava tocar nas feridas de Cristo, para aqueles que precisavam tocar nas marcas que o amor fez em Cristo. Jesus volta por aquele homem que duvida, cara, por aquele homem que precisa ver, por aquele homem que ainda é incrédulo, por aquele homem que não é mais do que feliz porque conseguiu crer sem ver. Às vezes nós falamos assim, onde nós estamos posicionados: cara, não olha para homem não, olha para Deus. Sabe o que é isso? Isso é falta de posicionamento no lugar que o Senhor desejou que nós estivéssemos. Vou repetir, isso é nossa falta de posicionamento em sermos encarregados, servos e fiéis ao Senhor. Paulo fala assim: olha para mim e sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Deixa eu te falar, isso não quer dizer que você é uma pessoa inerrante, quer dizer que você todos os dias tem um coração quebrantado e quer cada dia mais e mais se parecer com Jesus, independente das suas falhas, dos seus erros. Você está falando: olha para mim, eu sou um imitador de Cristo, eu como espelho reflito a glória do Senhor, porque eu contemplo o Senhor e sou transformado de glória em glória, como diz as Escrituras. Então está na hora de nós, como povo de Deus, cara, falar: mundo, olha para mim, eu sou a manifestação do Filho maduro do Senhor.
Filhos maduros que carregam em si as marcas que só o amor em Cristo, só o amor por pessoas podem fazer no nosso corpo. As nossas renúncias marcam as nossas vidas, cara. Está na hora de nós renunciarmos a nós mesmos e nos tornarmos verdadeiramente discípulos do Senhor, amém? Cara, aquilo que o Senhor fez em você, Ele quer fazer agora através de você. Nós cansamos de falar isso, mas chegou a hora de nós nos posicionarmos. Senhor, aquilo que o Senhor fez em mim, o Senhor vai fazer através de mim. Um dia o Senhor me resgatou do lamaçal de pecados e me trouxe para um lugar incrível na Tua presença. Agora, Senhor, faz através de mim, por favor. Mas para isso nós precisamos nos posicionar diante do Senhor como filhos maduros, como os discípulos do Senhor que estão dispostos a serem marcados pelo amor, cara. Jesus fala: olha para mim. Em 2 Coríntios 4, eu creio que Paulo, inspirado por essas palavras, ele diz assim, ó: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Levamos onde? No corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, cara. Está na hora dos filhos maduros do Senhor se manifestarem, mostrarem as marcas, cara. Pessoas que não conhecem Jesus ainda, que poderiam estar sentados do nosso lado, às vezes dormem na mesma cama que a gente, às vezes comem na mesma mesa que a gente, mas nós não estamos mostrando Jesus como nós deveríamos, nós não estamos sendo marcados pelo amor. Cara, ainda tem mais para nós vivermos no Senhor, velho. Cara, quando nós descobrimos o poder do Evangelho, nós nos tornamos, sim, homens imparáveis. E eu não estou falando que você é um imparável porque vai conquistar coisas para você, não esquece isso, cara. Nós nunca seremos preenchidos por coisas desse mundo, nós fomos projetados para a eternidade. Somente a eternidade pode encher o coração do homem, cara. Nós nos tornamos imparáveis porque nós conhecemos o Evangelho, e nós sabemos que o Evangelho é eterno, o Evangelho é poder de Deus para transformar o homem, que tudo que sair da tua boca que for Evangelho, perdurará de geração em geração. Até hoje nós falamos da oferta da viúva, até hoje nós falamos de Paulo, até hoje nós falamos de Pedro, até hoje nós falamos das renúncias que os homens de fé de Hebreus 11 viveram. Cara, está na hora de nós nos posicionarmos como heróis da fé, homens que o mundo não é digno, cara. Aleluia. Eu gosto muito disso, cara. Às vezes a gente está aqui cantando, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cara, é maravilhoso poder dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas eu quero te dizer que o coral não está completo. Esse coral não está completo. Os anjos cantam constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória. O coral ainda não está completo, cara. Está na hora de nós levarmos aquilo que nós recebemos do Senhor para o mundo. Está na hora de nós vivermos o verdadeiro Evangelho. Aleluia, cara. Tem mais, cara. A fonte é inesgotável, amém?
Está na hora de fazermos as nossas renúncias, quebrar os nossos vasos de perfume. Você pode se colocar de pé comigo, por favor, só um pouquinho, para parecer que está acabando. Cara, Filipenses 2 é maravilhoso, porque o Senhor se fez servo e servo de todos. E nos últimos momentos que o Senhor estava aqui ainda com seus discípulos, Ele prova para todos nós que Ele foi servo de todos. Na mesma noite que o Senhor foi traído, Ele estabelece a ceia. Na mesma noite que o Senhor foi traído, Ele chama os seus discípulos para lavar os pés deles. Presta atenção nisso, por favor. O Senhor chama os seus discípulos e prepara uma bacia, e prepara toalha e águas. Existem ali 3 elementos que o Senhor usou. E a gente sabe dessa história, Pedro, né? Pedro, aquele que se parece com a gente. Homem volátil, homem de sentimento extravagante. É o cara que 8 é 80, ou 880 ele não sabe meio termo. Senhor, você não pode lavar o meu pé, mas se... Aí Jesus fala, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Jesus, então me leva para o spa, eu quero que você me lava todinho. Então Jesus vira para ele e fala, cara, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Esses somos nós. Vocês, nós, Poema, Igreja de Cristo, nós estamos limpos pelas palavras que o Senhor tem nos falado. Mas Jesus continua falando para Pedro, a representação da igreja. Pedro, ainda tem uma parte do seu corpo que precisa ser lavado, só os pés, porque os pés da igreja ainda tocam esse lugar, amém, ainda tocam essa terra. Então, Pedro, eu vou lavar os seus pés. Jesus termina de lavar os pés de todos os seus discípulos, então ele diz para mim e para você, agora lave os pés uns dos outros. É o princípio de Tiago 5,16, confesse os seus pecados para os santos, para os seus irmãos na fé. E você vai receber a imposição de mão e você vai ser curado. Jesus deixou para mim e para você uma incumbência, lave os pés. Lave os pés uns dos outros, sejam servos. Eu quero te convidar a ser servo hoje. Olhe para sua mão aí, por favor. Olhe para tua mão. É sério, não é mandinga. E faça um exercício comigo. Entenda uma coisa, bacias e toalhas são coisas feitas por homens. Bacias e toalhas são coisas que os homens podem produzir. Bacias e toalhas. Coisas que homens podem produzir. São talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos, habilidades que Ele deu para cada um de nós. Então olhe para suas mãos e perceba os talentos que o Senhor colocou nas suas mãos. Olhe para suas mãos e perceba as habilidades que o Senhor te deu. Ellison, mas parece que a minha habilidade é muito simples. Não importa, cara, se foi o Senhor que te deu, lute com as armas que Ele te deu e não tema o inimigo, amém? Aleluia, cara. Então olhe para suas mãos e eu queria que você fizesse uma reflexão. Nós temos usado todos os talentos, as habilidades, os dons que o Senhor nos deu para lavar os pés uns dos outros. Será que nós temos permitido sermos marcados pelo amor? Onde estão os talentos, onde estão as bacias e as toalhas que o Senhor depositou nas mãos de cada um de nós? Em João 7, a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Fala comigo, rios de água viva.
Posso te dizer uma coisa? Rio não tem benefício em si mesmo, o rio não se beneficia com as águas. Mas por onde os rios passam, trazem vida. Por onde rios passam, a vida aflora. E a palavra de Deus diz que do nosso interior não fluirá um rio, não. Fluirão rios de águas vivas, cara. Águas purificadoras, águas transformadoras. É isso que a palavra de Deus diz quando nós cremos no Senhor. Então eu quero fazer uma pergunta para você: onde está a sua bacia e a sua toalha? Eu gostaria que você sacasse a sua bacia e a sua toalha hoje, pegasse os talentos, os dons, tudo aquilo que o Senhor depositou em você e começasse a usar para lavar os pés das pessoas. Então você pode perguntar para mim: Wellison, e da onde vêm as águas? Eu vou te dizer: as águas vêm do seu interior, quando você crê no Senhor, como diz as Escrituras. Então do seu interior fluirão rios de água viva, que vão purificar os pés uns dos outros. Do seu interior fluirão rios de água viva, que vão trazer vida. Agora você não pode desprezar o rio do Senhor, as bacias e as toalhas que Ele te deu. Então está na hora, povo de Deus, de sermos marcados, não por aquilo que nós estamos vivendo para nós, mas está na hora do Senhor fazer através de nós, como odres novos que não bebem vinho, mas que servem de recipiente para maturar um bom vinho, ser ferido, machucado, marcado por um vinho novo, para que algum dia possa experimentar do vinho que foi produzido e marcou o seu interior. Está na hora de sermos odres, está na hora de sermos discípulos, está na hora de lavar os pés, está na hora de ser marcado pelo Evangelho, está na hora de ser marcado pelo amor. Jesus, levante suas mãos para o céu nessas horas. Jesus, eu te peço, Pai amado, nos dê coragem para enfrentar, nos dê coragem para enfrentar a caminhada, Pai. Pai amado, nos dê força, Jesus, nos dê força para superar os dias difíceis. E Deus querido, aumente em nós a nossa fé, aumente em nós a nossa devoção ao Senhor. Pai amado, que possamos caminhar em fé rumo ao propósito do Senhor, que possamos deixar o nosso passado para trás e rumarmos rumo ao alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Deus, no nome de Jesus, que através das nossas vidas o Evangelho seja conhecido, que através das nossas vidas Jesus seja aclamado pelos homens, que através das nossas vidas o ministério da reconciliação se materialize nessa cidade, no nome de Jesus. Deus, dê força, intrepidez, talento, dons aos seus filhos, no nome de Jesus, que eles possam ser marcados pelo Senhor e que eles possam viver os melhores dias na presença do Senhor, alegres pelos sofrimentos, alegres por completarem as aflições de Cristo no próprio corpo, em favor da igreja do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Se você crê, levante suas mãos para o céu e comece a exaltar o Senhor. Senhor, Tu és digno, Senhor. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas
você fez por mim, amar como você me ama. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama. Aleluia! Tem escravos por amor de Cristo aí? Aleluia! Sabe, enquanto o mineiro estava ministrando aqui, eu lembrei dessa passagem lá em Deuteronômio, onde fala desse escravo por amor. No 6º ano, entrando no 7º ano, ele tinha esse direito de ter a liberdade, de deixar de ser escravo. E na nova aliança nós entendemos perfeitamente que Jesus, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Pela graça Ele nos deu liberdade, para você ter livre arbítrio, amém? Só que sabe o que nós fazemos com o livre arbítrio? Quando nós dizemos assim: agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A gente olha para trás, vê tudo que o Senhor fez por nós, e falamos para Ele assim: Senhor, eu estou dando uma bica no livre-arbítrio que o Senhor deu para mim, e eu escolho o Senhor. Eu não quero a minha vontade, eu quero a vontade do Pai. Eu renuncio tudo aquilo que eu sei que está desagradando ao Senhor, e eu quero viver a Tua vontade. Querido, é muito forte quando você lê esse versículo: não sou eu mais quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. E aí eu fiquei pensando: você acha que esse escravo, ele furou a orelha dele para dizer assim: agora eu vou ser escravo para sempre desse Senhor? Se aquele Senhor tivesse desprezado ele, você acha que aquele Senhor não dava todo cuidado para aquele servo? Ele cuidava muito bem daquele servo, ele sabia o que ele estava fazendo. Meu querido, quando você descobre o amor de Cristo, você quer de todas as formas se tornar escravo por amor de Cristo. Você quer fazer em primeiro lugar a vontade do Pai. E quando você acessa esse lugar, eu quero dizer para você que nessa noite, cara, é muito bom se tornar escravo de Cristo, porque você vai desfrutar de todo o cuidado que o Senhor tem para você. Porque você pode até morrer para você, mas Ele vem e te diz aqui nessa noite: o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para te dar vida, e vida abundante. Ele veio para isso, cara. Quando você decide negar a si mesmo, morrer para suas vontades, para fazer a vontade do Pai, você entra no lugar e acessa um lugar incrível de paz que excede todo entendimento, de cuidado de Deus, de você se tornar filho amado do Pai. Quem está entendendo?
Cara, o que o Mineiro derramou hoje nas nossas vidas aqui é algo muito poderoso, cara. Talvez pode ser que algum ou outro aqui está falando assim, cara, não é a mensagem que eu queria ouvir. Mas querido, deixa eu falar um negócio para você. Aqui na Poema, nós nunca queremos ouvir uma mensagem que nós gostaríamos de ouvir. Nós viemos para a Poema para ouvir sempre uma mensagem que nós precisamos ouvir. Eu vim aqui nessa noite falando, Pai, eu quero ouvir aquilo que eu preciso ouvir, Pai. Aquilo que eu preciso de mudança na minha vida. Essa é a mensagem mais poderosa. É aquela que vem direto do trono. É o evangelho verdadeiro do Senhor, amém? Quem está feliz? Aleluia. Mineiro, Janete, muito obrigado pela vida de vocês, por tudo que vocês derramaram aqui na nossa vida, nessa noite. O Espírito Santo te usou de forma muito poderosa. Quarta-feira, às 20 horas, agora, quarta-feira, dia 24, o que nós teremos aqui na igreja? GCzão, amém? Maciel, quem que pode vir no GCzão? Todos aqueles que entenderam a mensagem do Mineiro e quer ser luz no mundo e sal nessa terra. Você que entendeu que você está aqui para ser luz nesse mundo, sal nessa terra, você é convidado a estar aqui nesse GCzão às 20 horas. É para todos os líderes, para todos vocês que estão aqui. Venham aqui na quarta-feira que vai ser um GCzão incrível. Porque na outra semana, o que vai retornar, gente? GCs. Aplauda o Senhor Jesus, gente. Tem alguém que está feliz? Porque vai voltar o GC? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, cara, você precisa participar de um GC. GC é o nosso grupo de crescimento que acontece nos lares. É a continuação daquilo que é ministrado aqui no domingo. Lá você vai ter um pastoreio personalizado. Tem um líder lá que vai estar ministrando, onde você vai compartilhar o testemunho, falar daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. É incrível, gente. Não dá para explicar tudo aqui que é um GC. Vem aqui na quarta-feira para você entender. Se você quer participar de um GC, lá atrás, no hall de entrada, tem um QR Code na parede lá. Tem uma pergunta lá, você quer participar de GC? Aponte a câmera do seu celular lá, vai cair no número de WhatsApp, e lá você pode falar lá que você quer participar de GC, para você ter uma recomendação num GC, de acordo com o seu perfil, se é casado, se é para um influeiro, que é um jovem, temos GC para mulheres, para crianças, para adolescentes, para homens. Participe de um GC. Aponte sua câmera lá, coloque que você quer participar, amém? E quarta-feira, às 20 horas, um GCzão incrível aqui na igreja. Levante seus braços, vamos agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite maravilhosa, por tudo que o Senhor entregou aqui para nós, Pai, direto do Teu trono. Nós estamos aqui, Pai, para cumprir a oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou, que seja feita a Tua vontade, Pai. A Tua vontade seja em primeiro lugar nas nossas vidas, Senhor Deus. E que essa semana, cada um que está aqui, Pai, possa, Pai, em nome de Jesus, através dessa mensagem, aonde o Senhor usou a vida do Hélice poderosamente aqui do Mineiro nessa noite, que ela possa, Pai, ser uma mensagem que vai gerar muitos frutos sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Que cada um aqui possa ser abençoado com uma paz que excede todo entendimento, e que cada um aqui possa ter uma semana abençoada em Cristo Jesus, amém? Mais um aviso, oi? Pray House também amanhã, às 20 horas, vai ser aqui no templo, né, já? Elaine? Vai ter um Pray House. O que é o Pray House, Marcel? É um momento de oração que nós temos aqui na igreja. Venha participar conosco aqui, intercessão, às 20 horas. Venha participar, amém? Deus abençoe, dá uns 10 abraços aí e vai na paz do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, gente!